Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Eu Bem Sucedida com Regiane Cunha. É um prazer ter vocês aqui. Hoje eu vou estar continuando então o nosso assunto sobre autoestima, tá bem? Só pela roupa vocês já perceberam, né, que é continuidade, não? Não? Hoje é o vídeo 3 então que vai estar no canal e hoje nós vamos estar falando sobre um tema bastante complicado que se chama comparação. E principalmente comparação social. Você já passou por alguma dessas partes em que você foi comparada com outra pessoa? E eu não falo comparada de, nossa, como fulano parece, não. É de, nossa, você é tão magra, nossa, você é tão gorda, nossa, você é tão esquelética, nossa, você é tão alta, nossa, você é tão baixa, nossa, você é assim, nossa, você é assado, nossa, você é tão clarinha, nossa, você é tão escura, nossa, você é assim, nossa, você é assado. Você já passou por isso? Acho que todos nós já passamos, né? A comparação é um dos piores problemas para quem quer ter uma autoestima. E é por isso que eu vim trazer esse tema hoje. Antes de mais, se você ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo tem um lugarzinho para você se inscrever. Ative as notificações. Também podem ver os vídeos aqui, ó. Vou deixar aqui em cima na sugestão, aqui ao meu ladinho, para vocês verem os outros vídeos, caso esse seja o primeiro vídeo que vocês estejam vendo desse tema, tá bem? E hoje vamos então estar falando de comparação. É o vídeo 3 desse tema tão especial sobre autoestima, como desenvolver a sua autoestima. Então, no vídeo de comparação, nós vamos estar falando sobre por que a gente se sujeita muito à comparação do alheio. Eu já falei disso em outros temas, em outros dos nossos vídeos, falando do quão é importante você ser você mesmo, do quão importante é você acreditar em você, nos seus sonhos, sem ficar pensando no que os outros pensam sobre você, mas em quem realmente você acredita que você é. E é impossível não se autoconhecer, é impossível você se conhecer ao ponto de estar sempre se comparando com alguma coisa. Você não necessariamente necessita ser parecido com seu irmão, ou com a sua irmã, ou com seu primo, ou com alguém assim, para ter o mesmo tipo de sucesso, ou até mais do que ele mesmo teve. Mesmo se você se comparar com alguém da sua própria faixa etária, vivendo as mesmas experiências, vocês vão perceber que vai ter uma individualidade que se sobressai e tanto pode se destacar como não. Por exemplo, duas pessoas pegam para fazer o cubo mágico, certo? As duas não sabem, não fazem a menor ideia de como resolve o cubo mágico. E as duas começam a mexer, então, no cubo mágico. E, entretanto, as duas vão ter aulas sobre como fazer o cubo mágico. Uma delas vai desistir no meio do caminho. E a outra, provavelmente, vai continuar, se tiver com a vontade de fazer. Mas mesmo que as duas continuem, as duas aprendam a fazer o cubo mágico, a resolução do cubo mágico, em algum determinado momento, vocês podem ter certeza que uma vai se destacar e a outra vai se destacar menos. Porque na predisposição dela, de vida dela, das individualidades dela, ela tem um maior destaque para uma aprendizagem rápida sobre fórmulas, sobre padrões, que a outra pode não ter. Mas a outra pode ser muito boa e provavelmente será muito boa em uma outra função, que se elas forem fazer a mesma função, aquela vai se destacar. Isso nós vemos muito a escola tentando padronizar a gente. E por conta do padrão social escolar, também se fundimos em vários problemas que até a psicanálise tenta descobrir e conversar sobre, dialogar sobre, que é a questão de nós cada vez mais termos necessidade de sermos indivíduos quando fomos tratados tanto tempo como coletivo. É muito difícil você conseguir estar dentro do coletivo e achar o seu espaço de fala, o seu espaço pessoal, o seu espaço emocional, né? O seu espaço físico, aonde você pode ir dentro do coletivo sem influenciar negativamente. É muito difícil isso, e isso grande parte por conta de indústrias e principalmente por conta das escolas, nós fomos nos cortando, né? Eu própria como professora falo, a minha aula ela não é dada dentro do padrão das outras aulas, dos outros professores, dos outros profissionais. E eu já não acredito mais nesse sistema de ensino, onde você compara que todas as crianças elas têm que ter o mesmo tipo de desenvolvimento e aprendizagem,
onde todas elas vão ter que sentar às 15 da mesma forma, aprender a mesma matéria do mesmo jeito, com o mesmo desenvolvimento, e vocês ficam cobrando aquele resultado em que a criança tem que ter sempre um nível acima. Poxa, mas ela não pode se desenvolver mais numa área, mais em outra? Ali é só para dar um patamar para ela entender, né? E por que eu não respeito que tem crianças que aprendem com maior facilidade? Por que eu tenho que ficar comparando ela com outro aluno e dizendo, olha, mas fulano já terminou tudo, fulano é muito melhor que você. Poxa, para. Isso pode estar traumatizando muitas crianças. Mas não só se tratando de crianças, eu falo de crianças porque todos nós já fomos crianças, né? Então todos nós passamos por isso. E isso vai trazer uma carga emocional muito grande e muito danosa para a nossa vida, né? E como que a gente faz para limpar? Começando com a aula 1 que eu dei sobre a listinha de tirar aquelas coisas que não fazem parte que você quer trabalhar, que são conceitos que colocaram na sua vida negativas, né? Conceitos negativos, perdão. E na aula 2 sobre o lixo emocional, tirar tudo que não te pertence, tudo que os outros incutiram em você, sabe? E isso é muito forte porque a maior parte de nós passamos por frases involuntárias que são reproduzidas de geração em geração, baseados numa comparação que ninguém sabe ou existe por quê. Outro dia eu estava lendo O Segredo da Mente Milionária, e no Segredo da Mente Milionária, em algum momento, o autor falava sobre uma mãe que estava fazendo, uma filha que ia receber a mãe em casa para comer e estava fazendo um determinado prato dentro de um tacho cortado em 2 pedaços, e o marido perguntou, mas por que tem que cortar esse pedaço de carne em 2 partes? Não entendi. E ela, porque minha mãe fazia assim. Então a mãe, como ia comer aquele dia em casa, eles perguntaram, mas olha, por que a carne tem que ser cortada e feita em 2 tachos? Tem algum segredo? E ela disse, não, eu faço assim porque minha mãe fazia assim. Então, o genro, muito encabulado com aquela resposta, porque não entendia o motivo, decidiu ligar até a avó da mulher dele para perguntar o porquê que acontecia. Ela disse só simplesmente, porque eu nunca tive um tacho que coubesse as 2 partes juntas. Isso é o poder de replicar um conceito que foi aplicado por algum motivo naquela altura e que hoje já não faz efeito. Então, hoje você já não necessita mais se comparar com alguns padrões. Antigamente, por exemplo, as mulheres que eram mais corpulentas tinham maior sucesso. Na Idade Média, elas eram vistas como grandes mulheres. Depois passamos por uma fase de apertar, de colocar silhuete. E cada vez mais apertando, construímos um padrão em que a mulher magra era mais bonita. Depois a mulher magra não ficou interessante, então ficou uma metade em que a parte de cima tem que ser robusta e a parte de baixo tem que ser robusta, mas o resto pode ser fininho. Da onde? Não se deixe comparar por padrão nenhum. Não existe o certo nem o errado, nem o bonito nem o feio. O belo é relativo, já dizia Platão, lá atrás, na Grécia ainda. Então, o importante é a gente perceber dentro de nós quem nós somos e fora de nós quem nós queremos ser. O que você faz? O que faz com que você se sinta bem? O que realmente faz você gostar de você? E não é uma tendência, não é uma tendência. Eu entendo e muita gente vai aqui escutar e vai ficar meio chateado. Essa tendência de dizer, você alisou tanto tempo o cabelo, não precisava alisar, foi por referência social. Não é essa a questão. Você tem que entender se você se sente bem com o seu cabelo do jeito que é. Porque essas mesmas pessoas que dizem isso, que você tem que voltar a cachear o cabelo, porque isso não se faz, porque química não sei o quê, porque a química... Sim, a química destrói, eu não estou invalidando nada disso. Agora, lembre-se de uma coisa muito importante. Você tem que se sentir bem com você e não porque alguém te disse que é melhor você fazer assim ou assado, nem porque não tem referências visuais. Por isso que tem esse movimento muito grande pedindo para a gente conseguir estar com o nosso natural e se sentir bem com o natural, porque muito tempo houve a história de que o padrão de beleza era mulher de cabelo liso. Mas hoje em dia tem muita mulher que eu conheço querendo voltar a cachear o cabelo e passando por tristezas porque as pessoas pressionam ela para voltar, mas ela não se sente bem com aquilo. Ela se sente bem de outro jeito, ela se reconhece de outro jeito. Então também a gente lembrar que essas mesmas pessoas do cabelo cacheado ou do cabelo liso, esse tipo de padrão também passam por outros
padrões estéticos que a gente muda, que a gente negligencia, né? Que a gente trabalha com aceitação. Então, uma pessoa que fala pra você, não, você tem que ter o seu cabelo natural e pinta o cabelo, tá sendo incoerente, né? Não precisa ter esse esqueci a palavra que fala, mas obrigada pela palavra, determinismo. Ou seja, você não precisa ficar fincando o seu poder de fala, a sua argumentação sobre uma coisa. Deixa as pessoas serem quem elas queiram ser, do jeito que elas se sentirem bem. E se elas se sentirem bem pintando o cabelo de azul, lindo! Deixa elas pintarem o cabelo de azul, o cabelo é delas. Se elas se sentirem bem expondo o corpo delas de uma forma maior, mesmo elas sendo mais fortes, mais corpulentas, que lindo! O corpo é delas. Assim como a gente não precisa ficar julgando que elas têm que pertencer a um meio estético ou não. Então, lembra sempre, mesmo na música, nós temos muito ato de julgar. De, mas você escuta esse tipo de música, eu esperava mais de você. Da onde você esperava mais de mim? Por que você tem que esperar mais de mim? Nem os teus pais têm que esperar mais de você. Você tem que esperar mais de você. E agora vem o segundo ponto da comparação. Você tem que mudar porque você quer ser melhor. Você vai mudar porque você quer ser a sua melhor versão. E não a melhor versão para alguém. Você veio como semente única na terra. Você veio para ser sua árvore e não para nascer semente do outro. Tá bom? Pronto. Isso é o que eu queria falar hoje. Eu espero não ter sido muito robusta. Foi um vídeo mais alongado, um pouquinho mais prolongado, porque eu acho que esse assunto, principalmente nessa altura de mídias sociais, é um assunto que reverbera muito, né? A gente não aceitar que o outro seja de um jeito ou de outro, né? Pronto. Sem mais, então, esse é o vídeo 3. Fiquem bem. Se gostaram do conteúdo, compartilhem, tá bom? E eu te encontro no próximo vídeo.